Você identificar de forma clara as situações e circunstâncias que o seu liderado realmente deixa a desejar, você precisa criar um critério de como você irá avaliar a performance dele nesse comportamento em específico. Somente assim você consegue fazer com que ele entenda o que de fato ele precisa fazer, para ter as mudanças que o ajudarão a ter mais resultados. Do contrário, você vai ficar falando sem muito efeito. E por que criar um critério específico é importante? Porque vai te ajudar a emitir uma opinião técnica e estritamente profissional, o que é muito difícil de acontecer quando os líderes vão aplicar feedback sobre proatividade. Pois o líder ele acaba querendo que o liderado faça como ele faz e não consegue explicar como esse liderado pode ser proativo. Mas ele quer que seja o líder quer que ele faça do seu próprio jeito. E isso que ocorre quando o líder não sabe definir ou não tem um critério específico para avaliar esse comportamento. Ficou claro para você? Também, vocês que são líderes, é importante ter um critério específico para evitar que você fique com a visão subjetiva que sempre gera um desgaste nesse momento, nesse feedback. E acaba que o liderado ele pode ir perdendo aos poucos a credibilidade na relação que ele tem com você com esses feedbacks. E isso é a última coisa que um líder que está nessa situação quer vivenciar, essa perca de credibilidade. Então você não quer ficar discutindo sobre outras circunstâncias. O líder quer ser eficiente na comunicação e gerar uma reflexão imediata que ajude o liderado a mudar esse comportamento. E ponto final. Mas sem ter critérios específicos, fica difícil. Eu digo isso porque muitas vezes para o líder é óbvio que o liderado tem que ser mais proativo nessa ou naquela situação. Mas tudo que é óbvio também é difícil de se explicar. E aí o líder começa a falar para o liderado que tem que ser mais proativo nisso, naquilo, mas ele não consegue explicar como ser mais proativo. O que é exatamente ser mais proativo? Ou o que é ser muito ou pouco proativo? Um critério, quando não se tem um critério específico, o liderado recebe um input que muitas vezes ele pensa assim: esse líder, esse cara tá me julgando e nem sabe me dizer por que tá me julgando. Percebe? Isso não é algo legal. E isso é muito comum porque as empresas não têm uma estrutura completa para que o líder aplique feedback sobre alguns assuntos específicos, como a proatividade. E como são as definições de um nível específico de proativo, de proatividade? Isso não existe. Isso é uma condição, um critério que o próprio líder tem que desenvolver na sua necessidade. Muitas vezes ele fica cego e vai fazendo do jeito dele. E às vezes ele acerta, na maioria das vezes ele erra. Aí o camarada que é o liderado continua agindo da mesma forma, sem melhorar o seu nível de proatividade. E agora se sentindo criticado injustamente. Olha que loucura que vira se o líder não se atenta para isso. O que você pode fazer para criar esse critério? É muito simples. Eu particularmente sempre gostei de trabalhar com os liderados com critério numérico, porque é mais fácil para que ele visualize e entenda qual que é o próximo nível que ele pode buscar para se desenvolver, tudo bem? Por exemplo, de 0 a 6, de 7 a 8 e de 9 a 10. Eu gosto desses níveis. Legal de você dividir isso em apenas 3 níveis, mas com números, é que permite uma simplicidade para você avaliar e uma clareza de como ele deve fazer para se desenvolver. De 0 a 6, você pode definir o seguinte texto: demonstra baixo nível de proatividade. Na maioria das vezes, precisa receber um input ou uma solicitação para poder ser mais proativo. Não consegue identificar com frequência situações que podem virar problemas.
de 7 a 8, significa que o liderado possui um nível médio de proatividade, identificando algumas situações práticas onde ele já pode agir sem precisar ficar solicitando autorização para o líder e sendo assertivo na maior parte dessas atitudes. Agora, no terceiro critério, que é o 9 e 10, você pode definir que o liderado tem um excelente nível de proatividade e frequentemente toma as decisões do seu cargo sozinho, sem precisar consultar e quase sempre acerta e evita que pequenos problemas se tornem grandes desgastes dentro da área ou da empresa. Agora que você já tem um critério claro para avaliar e desenvolver a proatividade, escreva esse critério num papel ou num documento qualquer ali no seu computador, de forma bem simples, sem muita elucubração, para que você use o mesmo critério com todas as pessoas da sua equipe. E para fechar com chave de ouro, você deve considerar e descrever pelo menos 3 situações onde você percebeu que o liderado não teve bom nível de proatividade e que você quer que ele melhore, já dizendo como ele será avaliado nesse critério. Agora, com esse critério específico de avaliação, pode ter certeza que a sua reunião de feedback sobre proatividade jamais será a mesma. E dificilmente você terá que ficar repetindo essa conversa em um espaço curto de tempo, porque o seu liderado agora verdadeiramente vai entender o que é ser proativo e o que não é ser proativo.